Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre O Mentiroso, parte 1. Quando nós vamos falar no grande mentiroso, em quem que nós poderíamos falar? Vamos falar daquele que foi eleito através da mentira. Aí você pergunta, quem foi eleito através da mentira? Só tem uma pessoa que foi eleito presidente da República através da mentira, que se chama Jair Bozo. Jair Bozo foi eleito através da mentira, sim. Essa mentira vai começar lá em 2013, quando houveram as primeiras manifestações com um grupo chamado Vem Pra Rua, liderado por Kim Kataguiri e liderado por outros que depois virou MBL. Esse grupo Vem Pra Rua virou MBL. Então, esse grupo liderava dizendo que iria buscar tarifas mais baratas para passagem de ônibus. Era um grupo teoricamente de extrema esquerda que lutava pelo povo e que depois se associa à extrema direita com o Jair Bozo e sua companhia. É bastante estranho. É claro que a imprensa sabia o que estava acontecendo quando surgiram aqueles black blocs que começaram a quebrar caixas eletrônicos em agência bancária. Quem lembra de 2013? E essas manifestações contra a Copa do Mundo no Brasil, achando que aquilo era uma barbaridade, que era um desperdício de dinheiro, que isso, que aquilo. Tudo isso conversa fiada. Eles não estavam engolindo mais, era perder as eleições para a esquerda e perder as eleições para o PT. Isso que eles não engoliam. E quando eles perderam as eleições novamente em 2014, a coisa ficou pior ainda. Aí o candidato derrotado, chamado Aécio, falou em público que eles, mesmo que tivessem que quebrar o país, eles iriam tirar o PT e tirar a Dilma. Então não era uma questão se a Dilma era boa governante, não era. A Dilma foi boa governante, foi ótima governante durante o primeiro mandato. Mas eles queriam tirar de qualquer maneira, porque eles achavam que estava na hora deles voltarem ao poder de qualquer jeito. Se não era pelo voto, era pela força. E a imprensa deu cobertura total. Lembremos da famosa frase do Romero Jucá, que disse assim: tem que construir um grande acordo com o Supremo e tudo. O que era esse grande acordo? Acordo de um golpe de Estado. Simplesmente acordo de um golpe de Estado. E o que é que eles fizeram? Se juntaram à direita do Congresso, juntaram os ministros do Supremo que concordavam que tinha que tirar o PT, tinha que tirar a esquerda do poder, e esses ministros não deveriam fazer isso porque a justiça não pode fazer isso, mas fizeram, infelizmente, eles cometeram esse pecado e feio, porque a justiça não pode se meter na política, assim como a igreja não deve se meter na política. E todos eles construíram o grande acordo para tirar a Dilma, que era uma presidenta competente e honesta. E eles, claro, naturalmente que o Bozo, Jair Bozo, não era o candidato desta turma que tem força, que tem poder na direita. Bozo corria por fora, mas foi o único que conseguiu cair nas graças de parte da população. Aquela população que era cheia de ódio e que falava mal de todo mundo, que o tempo todo ficava resmungando, mas que não tinha o seu representante, se identificou com o ódio do Jair Bozo e desta maneira compraram o tipo de promessa que ele estava fazendo. Jair Bozo sempre foi um grande mentiroso.
E também sempre foi um grande incompetente. Desde as épocas de quartel, quando ele ameaçou explodir o quartel, explodir bombas no quartel, e por isso foi convidado a se retirar. E aos 33 anos ele foi aposentado, porque alguém da medicina defendeu ele, senão ele seria expulso do exército. Até hoje, os militares, como o próprio general Mourão disse, Bolsonaro não é um militar. Bolsonaro é um ex-militar. Então ele não é considerado nos meios militares como militar. Ele faz questão de se chamar capitão, porque deram o direito dele de continuar capitão da reserva, porém ele não é militar, ele é um ex-militar. Ninguém usou tanto e tão bem a mentira para se promover como Jair Bozo. Então, Bozo podemos considerar o maior mentiroso do nosso país. Foi o único que, quando chegou na presidência, montou um gabinete exclusivamente para mentir, o chamado gabinete do ódio. Deus, pátria e família. Ele não tem nada de religioso, não tem nada de patriota e muito menos de família. Ele troca de esposa toda vez que ela envelhece, então ele não é de família coisíssima alguma. Tem 2 filhos que ele protege porque esses filhos são o braço direito dele na política. Do outro ele não fala nada e o 4º filho ele simplesmente ignora. E a filha ele também ignora, tanto é que já disse que fraquejou na hora que nasceu a filha, e isso não se faz com filho. O pai pode dizer que fraquejou na hora que teve um filho ou uma filha. Quem respeita a família não faz isso. Então nós podemos dizer que Jair Bozo realmente é o grande mentiroso. E a história da facada, ou fakeada? E a nossa imprensa, ela é totalmente conivente quando convém. Por que convém para a imprensa ficar quieta? Principalmente convém porque a imprensa era favorável que tirasse o PT do poder. Era favorável que cortasse aquela sequência de vitórias. E por isso essa imprensa fez vistas grossas. Nunca entrevistou o suposto cara da faqueada ou da fakeada, o tal do Adélio Bispo. Nunca quis furo de reportagem, furo de notícia, nem exclusividade. A Globo, que gosta tanto de exclusividade, cadê a Globo entrevistando o Adélio Bispo para saber como que foi a fakeada? Cadê a Globo chamando a Joyce quando a própria Joyce disse que o Jair falou para ela: se eu levasse uma facada eu seria eleito. E dias depois ele leva a tal da facada. Gente, isto está mal explicado. Não podemos dizer ao contrário, mas deveria ser investigado. Quem é da imprensa não deveria correr atrás disso para saber o que realmente aconteceu? E falta o que para a imprensa? A imprensa é conivente com essas mentiras. E Bozo simplesmente foi eleito também por causa das mentiras de outro que eu vou falar no outro capítulo aqui, no O Mentiroso 2. O Bozo, ele aproveitou a promoção do juiz parcial que prendeu o ex-presidente sem motivo, justamente para tirar das eleições de 2018. Curiosamente, o juiz parcial queria ser candidato a presidente também e achou que podia ser candidato a presidente derrubando o maior líder popular que existe no Brasil e um dos maiores líderes populares que existe no mundo, um estadista, um dos poucos estadistas vivos no mundo, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o qual nós temos o orgulho de ter como presidente do nosso querido Brasil. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Afinal, nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.